Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram. Toda quarta às 19 tem live, então você já sabe, terapeuta. Já coloca lá o lembrete para você sempre estar aqui comigo às 19 horas. Vamos ver quem vai entrar aqui pela primeira vez, não. Pela primeira vez também, mas primeiro... Recanto Arouca, minha querida Dalva foi a primeira. Oi, Edjane, boa noite, querida, tudo bem? Francinete, boa noite. Edjane, coloca lá no grupo, por favor, a live, porque a live agora não está entregando, gente, tem que colocar nos grupos. Vê se você consegue, por gentileza. Deixa eu colocar aqui. Entre agradar e se posicionar... Vou botar só isso aqui para as pessoas saberem o que eu estou falando. Entre agradar e se posicionar. Onde o terapeuta se perde. Onde o terapeuta se perde. Deixa eu colocar aqui. Onde o terapeuta se perde. Então, quem tem esse problema aí de querer agradar, fica aí. Eu não tenho não, Alessandra. Mas é bom que você entende o porquê o teu cliente muitas vezes quer agradar. De onde isso vem, né? A gente já tem algumas noções, mas eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, já separa papel e caneta. Oi, Rosângela, boa noite, tudo bem? E nós vamos falar sobre isso, beleza? Onde o terapeuta se perde? Qualquer pessoa, né? Mas como aqui eu falo para terapeuta, então eu direciono para terapeuta, mas qualquer pessoa se perde quando ela quer agradar. Então vamos lá. Alguém já passou por isso? Coloca aí para mim, dá coraçãozinho aí. Dá coração, para eu saber que você está ouvindo, né? Que você está ligadinho aqui no tema, tá? Cadê os corações? Cadê meus corações? Boa noite, obrigada, brigadão. Oi, Silvia, boa noite, querida. Tudo bem? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Terapeuta que muitas vezes fica querendo fazer de tudo para agradar, né? Tanto os clientes quanto colegas, até o próprio público, quando ele está aqui falando na rede social, ele tem muito da insegurança, principalmente vinda lá da nossa infância. Porque foi na infância que nós aprendemos em algum momento que tinha que ser de uma forma para agradar os nossos pais. E muitas vezes a gente está repetindo isso sem perceber, quando a gente fica muito preocupado em agradar as pessoas. Agradar para poder receber amor. É inconsciente, a gente sabe disso. Mas quanto mais consciente desses padrões nós estivermos, menos a gente repete. Então, quando a gente coloca luz nesse padrão, você deixa de se preocupar em agradar e se posiciona. Quem se posiciona com a sua verdade não está preocupado em agradar. Agora, quando você se preocupa em agradar todo mundo, você não se posiciona. Porque você vai ter uma opinião a respeito de um assunto. Mas se você for falar a sua opinião, você tem medo de desagradar. Aí você não aparece. Aí você não se coloca. Aí você não exerce ali tudo que você poderia exercer com o seu posicionamento. E as pessoas se conectam com o terapeuta que se posiciona, não o terapeuta que quer agradar. Porque o agradar não é autêntico. Então vamos supor, vou dar um exemplo. Alguém fala que a terapia
não é bom para algum problema específico. Aí a pessoa, não, mas eu não vou falar que é, porque aí eu vou desagradar essa pessoa que está falando. Eu não vou dar minha opinião, é melhor nem falar nada, porque senão vão me julgar. E não, gente, se você falar a sua opinião, você irá agradar a muitos e desagradar a outros. Mas se você estiver conectado com o seu propósito, você não desagrada a você mesma. Mas ao outro você pode desagradar, porque você não foi feita para agradar as pessoas para poder ser amada. Só que na infância nós tivemos esse padrão, muitas de nós. Ensinaram pra gente que tinha que ser boazinha, que tinha que se comportar. Por que eu tô falando mais no feminino? Porque isso é muito mais do feminino do que do masculino. Ah, mas tem homens que se preocupam também em agradar? Tem, mas são exceções. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Sim ou não? Digam-me tudo, não me escondam nada. Maria da Conceição, tudo bem? Então, ó, vou olhar para lá que eu coloquei os tópicos ali, aqui, né, no computador. Hoje eu não escrevi na mão, para vocês poderem anotar e eu me situar aqui para não esquecer nada. A Pamela falou, verdade, eu fazia isso, não falava da criança interior, porque eu vi uma vez alguém falando que não existia isso. Pois é, tem pessoas que acreditam que isso não existe, que tem que ser o agora é que é importante. Tem linhas de pensamento assim, tem linhas terapêuticas assim. Só que qual é a nossa vivência? Qual é a nossa prática? Quando é que a gente vê uma pessoa se libertando? Quando ela reprocessa a infância, principalmente. Então não tem como a gente não falar que não existe essa criança interna, né? E aí, porque uma pessoa falou que não existe, eu vou aceitar para não desagradar? Claro que não, né? Boa noite, boa noite. Muito bem, tá fazendo sentido aí, muito bem. Então, ó, você terapeuta, já se pegou, além da Pamela, que ela já colocou aqui, tentando agradar alguém, tentando engolir alguma coisa, a tua própria opinião, para poder não bater de frente com alguém, para poder não desagradar? Quem aí? Coloca aí para mim. Eu não, nunca percebi. Coloca aí. Se você já fez isso em algum nível da sua vida. Não só no nível profissional, pode ser também no nível pessoal. De você engolindo a tua opinião para evitar desagradar as pessoas e, no fundo, você estava querendo evitar conflitos, evitar rejeição, evitar consequências da sua opinião. A Silvia falou que já, isso é muito comum de acontecer, né? A Francesca falou, tenho vivido isso. Como mentora cristã, muitos acham que terapia compete com fé em Deus. Tem que ter uma posição muito firme. Terapia é uma ferramenta para ajudar ainda mais a fortalecer a fé. Isso aí, Francesca, isso aí. Porque tem pessoas que acham que não, que problemas emocionais, problemas de saúde mental, basta ter fé. Bota o joelho no chão, que aí você vai resolver isso. Isso é falta de fé. Eu já vi um rapaz, fala bem eloquente, falando que a ansiedade é falta de fé. É falta de fé mesmo, né? De acreditar em Deus. Porque está escrito lá na Bíblia para não ser ansioso. E se você for ansioso, é um pecado. Que a ansiedade é pecado. E ele fala lá, embasado, traz versículo e tudo, né? Mas é a visão dele. Aí nós que trabalhamos com saúde mental, vemos na prática uma pessoa, eu já vi várias, com muita fé, pessoas que estão lá, firmes lá na religião delas, independente de qual seja, e está com problema de saúde mental.
Aí eu vou ter coragem de falar para essa pessoa que é falta de fé? Gente, para mim isso é até desumano. Por que que uma doença no físico não é falta de fé e uma doença, um transtorno mental é falta de fé? Não dá para entender, né? Mas tem pessoas que acreditam nisso piamente. Pois é. Francisca, depois eu te mando. Eu fui ver, né? Porque assim, gente, a gente precisa estar antenado nas coisas que estão acontecendo. Né? E uma pessoa fala com tanta propriedade de algo, né? Você vai ver. Ele fala realmente, ele embasa e tudo. Mas aí a gente traz para a nossa prática. A gente vê que não é dessa forma. Mas ele diz com todas as letras que ansiedade é pecado. Enfim. Então, esse padrão de agradar, gente, de onde vem? Quais as possíveis causas? Terapeuta, preste atenção numa coisa. Nunca vai ser uma causa só para o mesmo transtorno, para o mesmo problema. Mudou a pessoa, as causas podem mudar. Então, se a pessoa tem medo de rejeição, não necessariamente ela foi de fato rejeitada, mas ela se sentiu. E aí, quando uma pessoa se sente rejeitada e, consequentemente, abandonada, ela fica querendo agradar. É uma forma de manter o amor e a conexão com as pessoas. Então, quem tem a ferida do abandono e da rejeição tem muito essa necessidade de agradar. Então, se você se percebe assim, olha para isso, olha para essas feridas, tá? Principalmente rejeição e abandono. A Rosângela falou, eu fiz isso até entender como funcionamos, melhorei muito, mas às vezes ainda me pego fazendo isso. Querendo agradar, Rosângela? Ivanete, boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Antônio. Isso é sério, né? Pode ter vindo também, gente, que são várias causas, é o que eu tô falando para vocês, não é uma causa só. Deixa eu passar ali a minha anotação. Pode ter vindo de um sistema familiar, onde ser boazinha, bonzinho, prestativa, compreensiva, era o que garantia a aceitação. Então, a pessoa foi sendo moldada para ser desse jeito. Principalmente, como eu disse, mulher, né? Porque é mais característica da mulher, né? Ser compreensiva, ser prestativa, tá? E aí acaba a criança entendendo que para ser aceita, consequentemente amada, ela precisa ser desta forma. Não desagradar as pessoas. E aí ela generaliza e vocês sabem o que acontece quando a criança generaliza, ela fica levando isso para o resto da vida. Então, se ela não sente que ela está agradando alguém, ela se sente mal. Boa noite. Ediane falou que faz todo sentido. Olha o que aconteceu uma vez com uma cliente, gente. Ela se sentia toda vez que ela emprestava dinheiro para as pessoas, ela se sentia útil e se sentia amada. Prestava dinheiro, fazia um favor, né? Ela trabalhava numa repartição pública e ela era aquela pessoa assim, de referência. A pessoa estava precisando de dinheiro, vai com fulana que ela te arruma. A pessoa estava precisando de um favor, vai com fulana que fulana é muito boa, vai fazer para você. E ela sentia um prazer genuíno em ajudar. Só que ela só se sentia feliz quando ela estava fazendo isso. Ajudando, sendo prestativa. Ela acreditava que isso era muito bom. Ela era uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa na qual os outros podiam contar. Porém, na terapia, ela foi identificando esse padrão.
ela fazia tudo isso. Ela muitas vezes se oferecia antes da pessoa pedir. Então, por exemplo, ai, nossa, acabou aqui o meu ticket de refeição e, nossa, eu não vou poder almoçar hoje. Antes da pessoa pedir a ela já é, não, eu pago para você, eu te empresto, sabe? Ela já era proativa, não esperava que a pessoa pedisse a ela, ela já se antecipava. Aí você está precisando, toma, eu comprei para você. Mas isso não é bom, Alessandro? Uma pessoa ser caridosa, bondosa? Tudo em excesso esconde uma falta. Vocês estão cansados de saber isso, estão cansados de saber isso, mas na prática da própria vida, às vezes, vocês não percebem. Porque é uma coisa boa, então a pessoa acha que é bom ficar ajudando todo mundo, ficar se colocando em último lugar. Então, hoje eu falei com uma pessoa assim, ó, não falei com uma só não, falei com mais de uma. E aí, você está fazendo terapia? Não, não estou fazendo terapia, é muita coisa, são muitas coisas para fazer. Pois é, se coloca no primeiro lugar dessa lista. Que lista? A lista da sua vida. Tem muita coisa para fazer, mas você é a tua prioridade nessa lista? Ou não? Precisa ver isso. Se você não estiver em primeiro lugar nos afazeres que você se dispôs a fazer, a cumprir, tem alguma coisa errada. Você está querendo agradar. Você está querendo, né, ser amada. Você está buscando amor. Você está buscando reconhecimento, fazendo tudo para todo mundo. Estão entendendo? Como eu aprendi isso? Muito bem, Terezinha. Fernanda falou, já fiz muito isso, servir ao outro e ficar em último lugar. Não pode. Ficar em primeiro lugar não é egoísmo. Ficar em primeiro lugar é saudável, porque a gente entende que se eu não estiver bem, como é que eu vou poder ajudar o outro? Me diga. Eu vou tirar de onde eu nem tenho. Então, cuidado com isso. Vocês precisam se colocar em primeiro lugar. Silvia falou, fiz demais. E tudo que a gente faz demais vira o quê? Veneno para nós mesmos. Sabe por quê? Entre o veneno e o remédio é só questão de dosagem. O mesmo remédio que te cura é o mesmo remédio, dependendo da dosagem, que te mata. Então, todo o excesso é ruim, inclusive essa bondade toda, que na verdade é uma bondade travestida de me amem, né? Eu sou carente emocional, então eu quero te agradar bastante para poder receber de volta. Isso não é saudável. Quando você agrada para ser aceita, você nega a si mesma para pertencer. Todo ser humano merece pertencer. Isso é uma das leis da constelação sistêmica, das ordens do amor, pertencimento. Quando a pessoa não se sente pertencente, ela vai sofrer consequências. Tanto as pessoas que foram excluídas da família por N motivos, quanto as pessoas que elas mesmas realizaram a exclusão daquela família. Então, às vezes ela não se sente pertencente ali na família, ela vai começar a agradar outras pessoas fora da família para poder se sentir amada. Mas quando essa pessoa agrada com este fim, que às vezes ela não sabe, ela nega a si mesma para pertencer. Ela se molda para poder pertencer. E isso não é saudável.
Grazi falou, eu cresci achando que me preocupar com o outro era amar. Ale, como foi bom me libertar disso, não é? Grazi passou pelo processo todo da terapia e se libertou disso. Porque quando a pessoa é criada achando que se preocupar é amor, ela vai repetir isso, ela nem desconfia que isso não é amor. Preocupação não é amor, é falta de fé. Quem se preocupa não acredita, não tem fé. Isso é fato, né? Se você se preocupa, você não confia, você não entrega. Então, se preocupar não é sinônimo de amor. Preocupar é sinônimo de falta de fé, de medo. Quem tem medo não tem fé. Ai, como assim, Alessandra? Eu tenho muito medo. Pois é, você não está acreditando. Medo, ele precisa ser dentro do que a gente chama de um medo saudável, que vai te proteger. Se eu não tenho medo, eu vou andar cheia de ouro aqui no Rio de Janeiro de madrugada. Não tenho medo. Mas não posso, porque eu preciso me proteger. Eu tenho que me resguardar. É diferente. Mas tem pessoas que têm medo de tudo. Aí não. Medo de acontecer alguma coisa com alguém e acha que isso é amor. Eu tô muito preocupada com você. É como se ela estivesse falando assim, eu te amo muito. Você tem muito medo. Você não confia. Você não tem fé. Porque se você tivesse, você entregaria nas mãos de quem você confia. Uau! É profundo, né? Diz aí pra mim. É ou não é? Milene, obrigada, querida. Boa noite, bem-vinda. Gratidão. Rosângela falou, sempre me senti bem ajudando, mesmo quando não podia, sempre tive dificuldade de receber ajuda. Pois é, Rosângela, você estava buscando amor nas pessoas, fazendo. E, na verdade, você só recebia migalhas, né? Então, a gente precisa parar de aceitar migalhas de amor. Silvia falou, foi o que aconteceu comigo, não fui excluída, mas não fui amada. Eu tenho muito problema de me preocupar, de faltar alguma coisa para meus filhos, estou tentando. Milene, tira a palavra tentar e fala assim, ó, muda, começa pelas palavras. Eu estou fazendo cada dia mais um pouco. Eu estou buscando cada dia mais para que eu não me preocupe com os meus filhos, para que eu não me preocupe com a falta. Eu preciso confiar que, aí o que você confiar, né? Deus proverá, que mais tem Deus para dar e por aí vai. Porque Deus, né, eu confio em Deus, eu não tenho uma religião, mas eu sou cristã, confio em Deus, Jesus, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Então, para quem confia, não vai faltar. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que ir lá, temos que buscar. O ouro e a prata está todo aí. Nós precisamos tomar posse, como eles falam, do que já é nosso. Já é seu, você é filha de Deus. Você merece, todos nós merecemos. Agora, precisamos ir em busca. Não se preocupa, porque se você se preocupar, você está gastando uma energia e pegando muito peso. Um peso que não é só seu, né? É mais preocupada com outros, preocupada com os filhos, né? Ai, vai faltar alguma coisa para eles. Não, confia e faz a sua parte. Isso aí, precisamos acessar. Só ir lá acessar que já está lá. Não tem que procurar, que fazer grandes coisas, não. Já está lá, só tomar posse. É seu, né? Belezinha? Então, ó. Muitos terapeutas confundem
ser empático com, por exemplo, se anular, né? Tem gente que acha que empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu sentir pelo outro. Não é. Empatia é você imaginar que aquela situação é complicada e você vai lá e faz o que você sabe como terapeuta para ajudar aquela pessoa. Mas você não tem que sentir pela pessoa. Porque cada um está... Gente, isso é poderoso. Olha o que eu vou falar. Cada um está onde está, exatamente onde está, pelas próprias escolhas. Ai, Alessandra, eu não escolhi estar aqui, não. Escolheu sim. Muitas vezes inconsciente, mas você escolheu. Todas as nossas escolhas nos trouxeram até aqui, só que a maioria delas são inconscientes. E essas escolhas inconscientes vêm de onde? Muitas vezes do nosso padrão familiar. Nós precisamos aprender a romper isso. Sozinha, muitas vezes você não enxerga. Hoje eu fiz 2 constelações nas quais eu mostrei para as pessoas algo que para mim era nítido, desde quando ela começou a falar, eu já sabia. Eu só confirmei na hora da constelação. E a pessoa não sabia, as 2 pessoas não sabiam. Mas era nítido. Nítido para mim, que já tenho experiência, que já entendo dos padrões que se repetem, eu só confirmei. Porque o terapeuta, o constelador familiar, principalmente, ele já tem um norte do que pode estar acontecendo. Mas nós vamos confirmar na constelação. Muitas vezes eu confirmo aquilo que eu já sabia. Outras vezes eu tenho surpresa, porque, né, cada um é um. Mas, enfim, muitas vezes acontece isso. Eu já sei desde o início, eu só confirmo. E a pessoa consegue ver. Porque uma coisa é você nem ter ideia de que aquilo está acontecendo. Ou acontecendo. Outra coisa é você se deparar com essa realidade, ver o que está acontecendo e aí sim você consegue ter estratégias, ferramentas para você mudar. Então, nenhuma terapia é passe de mágica. Nem a constelação, nem a TRG, não é. É um processo. A constelação ela vai trazer uma realidade ali aumentada de uma situação onde você está presa. Então, nós vamos trabalhar para você se desprender desses emaranhamentos familiares, tá? Boa noite, boa noite. Beleza? Então, ó, agradar as pessoas vem do medo. Medo de quê? Daquilo que eu já falei, de ser rejeitada, de não ser vista, de não ser amada. Enquanto você se posicionar, vem do amor. Que amor é esse? De você entender genuinamente quem você é, o que você acredita. E você vai e se posiciona. Se vai agradar o outro ou não, aí não está sob o seu controle. Agradar vem do medo, consequentemente vem do controle. Você está querendo controlar uma situação. Você não está querendo sofrer. Então você quer agradar para não sofrer, para poder ser amada. O amor, o posicionamento, né, vem do amor. E o amor busca a verdade. Verdade. A sua verdade. Nem sempre a sua verdade é a minha. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Nós temos opiniões diversas no mundo e a gente respeita. Então, eu respeito a sua opinião, mas eu penso desse jeito. Por nada, Milene, pode me chamar de Alessandra, não precisa chamar de doutora não, tá bom? Gratidão aí. Beleza?
Então, bora lá. Vou trazer para vocês os impactos que essa sensação, essa vontade de agradar traz para a vida aí, principalmente do terapeuta, tá? Dificuldade de dizer não para os clientes. Percebam se vocês estão com essa dificuldade. Ai, olha, eu não tenho horário para o dia tal, eu só tenho para o dia tal e eu quero mudar, e a pessoa faz de tudo para não falar não, com medo de desagradar. Mas você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa estabelecer limites, porque se você não fizer isso, cada um vai querer fazer o que for melhor para si. Não vai querer fazer o que é melhor para você, não é? O que mais? Cansaço emocional. Porque a pessoa que está tentando agradar, ela não está sendo verdadeira, ela está buscando ali algo para não desagradar o outro. Aí fica com esse cansaço emocional, fica com a sensação de estar sempre devendo. Estou sempre devendo para as pessoas. Estou sempre devendo a alguém. Porque eu não estou no meu verdadeiro eu. Eu estou tentando me adequar para poder caber no mundo das pessoas. Boa noite, Rita. Estou falando aqui sobre o terapeuta. Eu coloquei aí, né, que fica entre agradar e se posicionar. E aí, se ele decide agradar todo mundo, ele não se posiciona. Entendeu? Então, ó, perde a autenticidade, né? E gera uma confusão de identidade. A pessoa nem sabe mais o que ela gosta, de tanto ela querer ficar agradando as pessoas. Isso não é bom. O que pode estar acontecendo, Milene? Vê a parte física também, né? Faz um check-up, pode estar faltando vitamina. A própria vitamina D faz isso, tá? Você pode estar anêmica, tem que olhar também a parte física, tá? Não é só emocional, não. Então, desvalorização do profissional traz, né, o custo de viver agradando vai trazer uma desvalorização para o profissional. Porque quando agrada, fica querendo agradar demais o outro, perde-se a referência do seu próprio valor. Porque você nem sabe mais quem você é. Porque você vive tentando se moldar. Então, precisa olhar para isso também, tá? É o custo que a gente vai ter, né, em ficar agradando o outro o tempo todo. Olá, Valci, boa noite. Qual é o caminho do posicionamento? O que é que você, terapeuta, precisa fazer para se posicionar e não ficar mais tentando agradar o outro? Se posicionar não é você ser dura, não é isso. É você ser íntegra com a sua verdade. Sua verdade. Sem se preocupar se a sua verdade vai ofender o outro. Lógico, você não vai acusar nada. Mas, por exemplo, você está defendendo um ponto de vista. Vamos colocar o que a Pamela falou. Eu vou falar sobre criança interior. Então, eu vou falar. Dentro de cada um de nós tem uma criança. E essa criança tem o aspecto dela. O aspecto da criança ferida ou criança sombra, que faz com que a gente não fique bem, com que a gente tente agradar as pessoas. E essa mesma criança ferida, ela também tem a parte dela positiva. Então, eu estou passando para as pessoas aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei. Se outras pessoas falarem, não existe nada disso, não tem que falar sobre criança ferida, o que você precisa trabalhar é o agora, o que importa é o agora, o passado não existe. Aí o que você fala? Olha, eu respeito a sua opinião, mas a minha opinião, a minha experiência diz ao contrário. Gratidão, se a pessoa comentar no teu... Né? Gratidão pelo seu comentário. Acabou.
Você respeita. Não tente fazer algo para dissuadir a pessoa, para fazer com que ela mude, porque ela não vai mudar. Só porque você quer. Você respeita. Ah, você acha? Você respeita. Grazi falou, lembrei do querido Christian agora falando. Você não está sendo fofinha, saudade dele também. Vira e mexe, eu me pego assim, como se ele ainda estivesse por aqui, né? A gente ainda está naquela parte de não acreditar, né? De que aconteceu. Mas, né? Que Deus o tenha. Vilma falou, eu em primeiro lugar é muito gratificante, muito. Só que ensinaram pra gente que isso era egoísmo. Por quê, gente? Imagina. Uma criança, a mãe, o pai tem que ficar colocando a criança em primeiro lugar o tempo todo. Não dá. Então a gente entende que não, eu não posso ser prioridade. Eu tenho que agradar para poder a minha mãe olhar para mim. E isso quando não vem outras dinâmicas piores. Tem criança que entende que precisa ficar doente para a mãe poder olhar, para o pai poder olhar, para as brigas da casa pararem. Porque quando o lar é muito tóxico e quando a criança está doente, geralmente não tem tanta briga. Olha só. Isso é tudo inconsciente, tá? Então, posicionamento é o ponto de equilíbrio entre empatia e autenticidade. Você vai ser empático com a pessoa que não concorda com você. Eu consigo entender, consigo compreender a sua opinião, mas eu não concordo com ela. Empatia, não preciso concordar. Porque na minha visão, na minha verdade, eu tô certa, então não posso concordar com algo que eu acho que não tá. Era um amigo meu que faleceu em fevereiro, novo, 39 anos. Assim, repentinamente, entendeu? E ele era terapeuta, massoterapeuta, dei aula para ele. E ele estava sempre aqui nas lives. Por isso que a Grazi conheceu ele pessoalmente, Grazi? Não lembro, acho que não. Mas enfim, né? Que Deus o tenha. Então, beleza? Quem está acompanhando? Coloquem aí o coraçãozinho. Eu vou dar agora 3 passos para você se reconectar com seu próprio valor. Porque quem fica tentando agradar o outro não está conectado com o próprio valor. Quem quer que eu fale os 3 passos? Diga-me tudo, não me esconda nada enquanto eu bebo uma água. Dalva, gratidão. Gratidão, Terezinha, Pamela. Por que eu hoje estou falando devagar? Porque a minha cliente falou que está com enxaqueca, não vai poder ter o atendimento. Desejei melhoras para ela e a gente pode ficar mais um pouquinho. A Rita quer, a Silvia tá mandando coração, o Alci falou que quer, Terezinha quer. Então vamos lá. Fernanda falou, se posicionar é necessário, difícil às vezes, mas estou aprendendo. Muito bem, precisa. Porque se você não se posicionar, você fica em cima do muro, e pessoas em cima do muro não são atrativas. Ninguém quer contratar uma profissional em cima do muro. Nós atraímos aquilo que nós somos, não que nós queremos. Então, se você quer ter sucesso na tua vida profissional, você precisa ser o sucesso. Você precisa sentir o sucesso. Você precisa se sentir merecedora. E aí você começa a atrair pessoas, clientes nesse mesmo nível, nessa mesma vibração. Agora, se você acha que você não é capaz, que você não merece, que você precisa fazer de tudo para agradar, porque é um sacrifício para você,
aí fica pesado. Então a gente tem que abandonar os pesos, que muitas vezes não são nossos. Pamela falou, uau! Fez sentido aí? Né? Alguém me ligando uma hora dessa. Não quero você, não quero. Então vamos lá. 3 passos para se reconectar com seu próprio valor. Primeiro passo. Observar. Aí não vale só para a parte de terapia não, tá? Para tudo. Só terapeuta não. Só na parte profissional não. Também na tua vida aí pessoal, onde você está querendo agradar. 3 passos para você se reconectar com o seu próprio valor. Observar onde você cala para poder manter a paz. Onde é que você tem calado para manter a paz? Para poder ser aceita? Observa isso. A Val está se posicionando, senão o cliente cuida da nossa agenda. Isso aí. Geralmente eu falo assim, ó. Eu quero marcar uma sessão com você. Beleza. Qual o horário que você prefere? Manhã, tarde ou noite? Noite. Então eu vou te falar o dia. Não pode ser o dia e a hora que o cliente quer. Eu que preciso mandar na minha agenda. Então eu falo, me dá um horário, eu vou te falar o dia. Não tem como a pessoa, eu quero no dia tal, horário tal. Não é assim. Tem muitas pessoas, graças a Deus. Então a gente tem que adequar de acordo com a nossa necessidade e a necessidade do cliente, óbvio. Quando você tem poucas pessoas, tem como você fazer o que o cliente quer. E depois que não vai ter tempo na tua agenda, que é isso que eu profetizo aqui na vida de cada um. É isso que eu quero para mim e para vocês. Que vocês tenham a agenda cheia. Que vocês tenham os horários preenchidos. Não quero só para mim, eu quero para vocês também. Por isso que eu estou sempre aqui, compartilhando o que eu sei, porque eu quero que vocês estejam nessa mesma frequência. Né? A Rosana falou total sentido, beleza. Quer mais? Segundo passo, reprocessar a memória onde você aprendeu que agradar era sinônimo de amor. Eu tinha que agradar para receber amor. Desagradar significava perder o amor. Então você precisa reprocessar onde você aprendeu isso. E geralmente foi na infância. Então, faça, quem é terapeuta TRG, faça como um tema para você reprocessar onde é que você entendeu que você tinha que agradar para ser amada. Vai lá na tua infância. Amanhã, façam isso amanhã. Ou quem dorme tarde, faz hoje. Senta, respira e busca esses momentos. Quando eu tinha que agradar para me sentir amada. E reprocessa todas as cenas que vierem. Combinado? Terceiro passo para você se reconectar com o seu valor. Anotaram o primeiro e o segundo? Obrigada, Terezinha. Sim ou não? Sim ou não? Milene falou, eu cresci vendo minha mãe guardando, será? Por medo dos filhos e meu pai. Não entendi muito bem, Milene. Silvia falou, muito bom. Agradando. Entendi. Pois é. Não pode ficar agradando por medo.
Nós temos que fazer o que a gente acha que é certo, não para agradar por medo de qualquer coisa. Segundo é reprocessar os momentos que porventura quando você aprendeu que você tinha que agradar pai e mãe, principalmente, para ser amado. Ou os momentos nos quais você se sentiu desagradando e teve represália. Também pode ser. Então, respirar, buscar esse tema. O momento que eu me vi agradando para ser amada pelos meus pais. Fazendo ali de tudo para chamar atenção, para eu ser amada. Ou quando eu desagradei, quando eu não fiz o que eles queriam e eu me senti desamparada, não me senti amada. O primeiro é observar onde você se cala, onde você não dá a sua opinião para manter a paz. Para você ficar bem com o outro. Observar, porque tem um padrão, tem uma repetição aí. Beleza? Foi o primeiro e o segundo? E o terceiro é praticar a coerência interna. Fazer e sentir na mesma direção. O que é isso? Se dentro do meu coração tá falando não, exemplo, ai, Alessandra, fica aqui com a minha filha para eu poder resolver umas coisas. Aí dentro do meu coração tá lá, não, você não pode ficar com essa criança, porque você tem um monte de coisa para fazer, vai atrapalhar a sua vida. Aí a boca fala, posso, fico sim. Não tá coerente, tem que ter coerência entre o que você sente e entre o que você fala. A boca fala o que tá cheio o coração, mas nem sempre. Às vezes o coração tá gritando, mas quando você tem esse problema, você tem necessidade de agradar, você não vai falar o que o seu coração tá pedindo. E você vai desagradar quem? A você. Para quê? Para você continuar sendo boazinha, para você continuar sendo aquela pessoa que todo mundo pode contar. Ser boazinha e ter bondade é diferente. Boazinha é sinônimo de boba. Mas ser uma pessoa boa não quer dizer que você é boba. Vamos supor, fica com a minha filha para poder resolver umas coisas. Meu coração tá falando sim. Fico. Eu posso, hoje eu posso. Hoje eu posso. Nem todo dia você vai poder. Então, tem gente que faz para o outro. Aí deu um não, aquela pessoa já vira a cara. E aí, você que falou não fica se sentindo mal. Porque, nossa, olha o que a pessoa tá fazendo comigo. Ela não está valorizando tudo que eu já fiz para ela. Muitas vezes não vai mesmo. Porque você deu além do que você podia dar. Chega uma hora que você fica cansada e você vai ser obrigada a falar não. Às vezes o teu limite é tão alto que você quase não fala não. Aí quando você fala, você sente que a pessoa ficou chateada com você. Mas aí você precisa se lembrar quantos sims você já falou para a pessoa, gente, e ela não está satisfeita. Então, só lamento. Eu vou ser coerente, você tem que praticar a coerência entre o que você sente e entre o que você faz. A Grazi falou, nossa, deve ter caído uma ficha aí, né, Grazi? Se a gente não tiver coerência entre o que a gente sente e entre o que a gente faz e fala, vai dar ruído. Tem que ter coerência.
Então, terapeuta, você se perde quando você não tem coerência entre o que você quer para a tua carreira e o que você faz. Você quer ter sucesso, você quer ter cliente, você quer prosperar. Aí o que você faz é: pode fazer isso aqui para mim? Posso sim. Ah, eu tô precisando de você. Ah, eu vou sim, vou te ajudar. Tá ajudando todo mundo, menos a você. Então seja coerente com o que você quer. Vira e mexe, eu coloco no meu grupo de mentoria. Sim, hoje foi a enquete lá. Deixa eu ver exatamente, falar para vocês. Quem é da mentoria sabe. Quem não é, vai ver agora. Eu coloquei uma enquete, vou ler aqui, que eu não lembro de cabeça. De manhã eu mando uma mensagem, vira e mexe, eu boto: quem está fazendo o que é preciso, fazendo em letras garrafais, para evoluir na carreira? Aí botei lá: eu estou, uma resposta. A outra: posso fazer mais, farei mais a partir de hoje. 5 pessoas responderam eu estou, 15 responderam posso fazer mais. Por enquanto, 20 pessoas responderam. E eu tenho quantos terapeutas no meu grupo fechado de mentoria? 38. Então, 18 pessoas ainda nem responderam uma enquete que eu coloquei pela manhã. Ai, Alessandra, eu não via muita coisa. Gente, mas se você quer crescer, quer evoluir como profissional, contratou uma mentora e você não usa o grupo, você está jogando seu tempo e dinheiro fora. Ah, Alessandra, não gosta de grupo. Pois é, mentoria em grupo, ela é mais acessível porque é em grupo. Se for individual, o investimento é maior. Mas aí você vai ter o mentor, não é só eu não. Vai ter o mentor sempre quando você precisar? Claro que não. Você vai ter ali a horinha que for combinado com você, exclusivo, porque você está pagando mais, mas não é para ficar pageando você. Você já é grande. Agora eu não estou sendo fofinha. Porque, gente, não tem como. Eu pego na mão realmente da pessoa para ir junto com ela, mas eu não tenho como fazer por você. Eu motivo, eu dou o conhecimento lá todo, da parte teórica, tiro dúvida, faço enquete. Só falta... acho que não tem mais como eu fazer. Só falta eu fazer por você. Aí não dá. Não vou fazer por você, vou fazer por mim. Não é? Eu não vou fazer vídeo por você, vou fazer meus vídeos. Não vou fazer live por você, vou fazer minha live. Eu estou perdida, acabei de entrar no grupo. Maria da Conceição, você entrou no grupo grande, né? O grupo grande é o grupo de apoio aos terapeutas, um grupo gratuito no qual as pessoas ficam trocando ali informações, perguntas. E o grupo grande eu faço trabalhos gratuitos, que é o Clube do Livro, que vai ser na terça-feira que vem. Eu vou colocar o link lá no grupo, é pelo Zoom para você participar. É gratuito, você pode entrar. O que eu faço aqui é live, lá é um encontro do Clube do Livro. Clube do Livro, a gente está lendo o livro Como Fortalecer a Sua Autoestima, mas eu faço um link com os seus atendimentos, com a sua vida, tá? Então, é dia 28 de outubro. Eu faço essas reuniões 2 a 3 vezes no mês, gratuito, tá? O grupo é para um ajudar o outro com as dúvidas que tenha. Se tiver dúvida de atendimento, coloca lá. Nem sempre sou eu que vou responder, porque ali tem mais de 470 terapeutas. Eu estou, graças a Deus, sempre ocupada, mas
Sempre olho o grupo, porque é da minha responsabilidade, o grupo é meu, mas não vou responder a todo mundo. No meu grupo fechado, que é o grupo da mentoria, que aí é um grupo pago, aí a minha prioridade é o grupo da mentoria, não é o grupo grande. Né? Mas o grupo grande é feito para vocês trocarem entre vocês. E quando eu posso, eu vou lá e respondo. Eu respondo a maioria, mas não me comprometo. No grupo da mentoria, eu me comprometo em responder no grupo. Porque a mentoria é em grupo. Eu não posso ficar respondendo no individual. Mentoria individual é outro investimento. Tá? Obrigada, Grazi. Tamo juntas, lindona. Eu vi, não lembro se respondi. Pois é, responde lá. Sempre quando eu colocar a mensagem no grupo fechado, bota uma reação, um dedinho, coração, para eu saber que você viu. O grupo, quem está na mentoria, precisa ser o primeiro, gente, não pode ser o último. Tem gente que eu falo, viu lá no grupo? Ai, não vi. Gente, como assim? Eu sou mentorada, eu tenho, no momento, 3 mentores. Aí, Alessandra, por que isso tudo? Um é de comunicação, outro é de estratégia, tem 3 mentores. Os grupos dos meus mentores são os primeiros. Tem os meus, que eu sou responsável, e tem os meus como mentorada. Eu tenho que ver todos os dias. Eu não posso não ver. Porque aí eu vou estar jogando meu dinheiro fora e o meu tempo. Não posso. Tem que valorizar. Diomar falou, vou assistir depois no gravado. Acabei de chegar do trabalho e vou ter um atendimento agora. Bom trabalho, querida. Oi, Valdirene, boa noite. Por nada, Maria. Tamo juntas. Entenderam? Então, ali no grupo grande, as pessoas colocam muitas vezes lives, colocam propagandas de posts, tudo terapeuta. E quando é alguma coisa de fora, algo aí pede autorização para botar no grupo, enfim. Né? Tem as regrinhas lá. Dá uma olhada nas regras, Maria. Tem lá em cima, lá tá fixado, regras do grupo. Você vai entender mais ainda do que eu te expliquei aqui. Beleza? Então, ficamos equilibradas, ficamos conectadas nesse tema, que agradar não é o mesmo que se posicionar. Agradar é oriundo do medo e o posicionamento é oriundo do amor, da aceitação, de você entender quem você é e transbordar na vida do outro. Se esse outro vai fazer algo bom com o que você está falando, aí já é responsabilidade dele. Eu tô aqui transbordando o que eu sei para vocês. Se vocês vão pegar isso, vão colocar na gaveta e vai esquecer, a responsabilidade é de vocês, mas eu tô fazendo a minha parte. Se vocês vão pegar isso aqui e vão usar, ótimo. Nós vamos juntos, nós vamos prosperar, nós vamos semear na vida do outro. Eu acredito nisso, na roda da prosperidade. Né? Então, o que eu quero para mim, eu faço para você. O que você precisa que façam para você na sua vida, faça na vida do outro primeiro, mas sem esperar retorno. Por exemplo, rede social, ninguém comenta no meu post. Comece a comentar no post do colega. Começa a ir lá curtir. Eu duvido que se você fizer todos os dias, você não vai ter retorno. Agora, não é fazer uma vez e ficar rancorosa, magoada, porque não fizeram com você, não. Todos os dias você precisa fazer. Você plantou, você vai colher. Fato. Não tem como você plantar e não colher. Agora, plantou boa semente, vai colher bons frutos. Plantou sementes ruins, já sabe que você vai colher, não é mesmo? Boa noite, queridas. Vai sim, atendam, façam um ótimo trabalho. A minha, como eu falei, tá com enxaqueca, desejei para ela, né? Paz. E semana que vem a gente vai estar junto de novo.
Dúvidas, perguntas? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Façam, para eu também finalizar. Bebendo uma aguinha gostosa. Eu falei para vocês que meu marido não gosta de água. Marido não passa mal com água. Mas tem que beber, né? Saborizado ele já não passa mal. Só botar um limãozinho que ele fica melhor. Contando aqui, marido, seus segredos. Tava na live, saiu. Boa noite, Mary. Por nada, Ana Lúcia. Um beijo. Acredito que não tenha mais dúvida. Quem entrou agora, essa live fica gravada. E amanhã sobe para o meu canal vizinho. O que é canal vizinho? Tem um link na minha bio. Tem mais de 280 lives gravadas. Eu faço live desde 2018. Eu não comecei a gravar logo. Então, porque senão teria muito mais. Mas quando eu comecei a gravar, desde então, tem 280 lives com temas diversos. Então, façam maratona lá no canal vizinho. O que é canal vizinho, né, Sandra? Tem um link na minha bio. Começa com You. A gente não pode ficar falando aqui porque é concorrente do Instagram, tá? Mas toda terça-feira sai um vídeo novo e quinta sobe essa live que eu faço toda quarta às 19. Amanhã às 19 essa live vai para lá. Beleza? Obrigada, Grazi, lindona. Amanhã estaremos juntas no curso de constelação. A Grazi é uma das alunas do curso de constelação, tá? Ó. Eu quero ver mais bonequinhos, tá fazendo cada bonequinho lindo, bonequinho da constelação. Esses bonequinhos aqui de EVA, o dela tá muito mais bonito que o meu. O meu eu comprei. Aí a Grazi agora vai vender também, hein, Grazi? Falei pra você, né? Ó, mas o seu tá mais bonito. Ela botou até um bolsinho na roupinha do homem. Tão bonitinho. Ó, isso aqui é as menininhas do homem. Beleza? Então, ó, beijo para vocês, gratidão sem fim, gratidão por me acompanharem. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, eu gosto de estar com as pessoas, né? Eu preferia até que eu pudesse ver vocês. Só vejo a fotinha, né? Quero ver quem ficou aqui até o final. Silvia, beijo. Valéria, querida, beijo. Maja, Dalva, Valdirene, Terezinha, meu amor tá aí, contei seu segredo. Grazi, Ivete, Isolda, Raniele, Ivanete e Milene. Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus. Vamos olhar para isso, de onde vem essa necessidade de agradar e vamos trocar pelo posicionamento. Se posicione para que você construa a sua autoridade. Se você não se posicionar e ficar querendo agradar, você vai se perder. O curso de constelação, ele é online, eu estou gravando o curso, então quem entrar agora ainda pega aulas ao vivo. E mesmo se você entrar depois, já está gravado, uma vez por mês eu vou fazer com quem quiser do grupo atendimentos ao vivo e supervisão, uma vez por mês. Mas por enquanto está sendo toda quinta-feira. Eu calculei em torno de 3 meses para passar toda a parte teórica e já mesclando com a prática, e depois vou ficar um mês, né? A cada mês, uma vez por mês. Tá? Tirando dúvidas e fazendo a constelação ali ao vivo com o grupo. E tem o grupo do WhatsApp. Quando a pessoa tiver dúvida, tira a dúvida também lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Beijo no coração. Boa noite. Boa noite, Vilma, que entrou agora. Um beijo. Vai ficar gravado e amanhã vai pro canal vizinho.
Fiquem com Deus, qualquer coisa falem. Não guardem dúvida para vocês, perguntem. O que pode parecer, ai, o que ela vai achar? Uma pergunta boba, não é bobo. Eu também já comecei do zero. Há 16 anos atrás eu comecei e eu fazia todas as perguntas. A professora respirava, eu perguntava. Então, eu entendo muito bem. Porque eu também eu não entendia nada. Então, eu tive que tirar dúvida, tá? Constelação. O pessoal já colocou lá no grupo, não sei se você viu, algumas falando que fizeram, foi muito bom. Eu amo tanto dar a aula quanto atender com constelação. Tá bom? Então, beijo no coração. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, Madalena. Beijo, querida. Saudade. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, Roseli. Você chegou e eu tô indo embora. Um beijo. Beijo, Rosângela. Depois vê no gravado, tá bom? Amanhã vai lá pro canal vizinho. Tchau, tchau. Fica com Deus. Começou 7 horas. Já passei 8 minutos já, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente.